Convalescente. Por vontade espontânea, resolvi passar na Serra larga temporada. Dizem todos que aqui, recuperada, hei de haver a saúde que perdi. Longe da sociedade em que vivi, onde talvez nem seja mais lembrada, irei, gozando mesmo desamada, a solidão poética daqui. Mas, certo dia, eu tornarei altiva a multidão que numa roda viva goza e sofre num mar de agitação. De paz irá então meu ser trajado, de saúde meu corpo iluminado, de versos, um punhado em cada mão, Vivita Cartier. Esse então é um dos poemas propositalmente colocado no verso, na contracapa aqui da obra, que está em vias de ser lançada em Caxias do Sul, O Ocaso da Colombina, a breve poética vida de Vivita Cartier, biografia de fôlego. São mais de 800 páginas escritas pelo jornalista, nosso amigo, escritor, Marcos Kirsch, que nos brinda com a sua presença. É um prazer voltar aqui, Fábio, sempre aqui na TV Câmara, no Café com Letras, e especialmente essa vez agora discutindo um projeto que levou 8 anos para ser concluído, né, que é a biografia dessa poeta tão lembrada, tão reverenciada e tão pouco conhecida nos seus detalhes, né? Marcos, foi complicadíssimo, uma tarefa árdua, que percorreu o livro, e as pessoas sempre comentam o seguinte: não, para apresentar o Café com Letras tem que ler o livro, sim, mas também saber o que fazer com o livro. Então, organizar aqui as informações não foi tão simples, mas eu espero ter dado conta e acredito que teremos um bom bate-papo. Para início de conversa, Marcos, nós falando em Vivita Cartier, o cidadão comum vai percorrer o caminho que tu mesmo assumes aqui no decorrer do livro que percorreste. Em meados dos anos 90, tu editavas o Caderno 7 Dias, então estreando com uma página cultural de maior vulto no jornal Pioneiro. E aí começaram a sair matérias sobre a obra da Vivita Cartier. Ela dá nome ao maior prêmio literário entregue todo ano aqui em Caxias do Sul. Tu já ganhou alguma vez, né? Ganhei. Já ganhou também. E o cidadão comum também é isso. A gente sabe que existe o prêmio, às vezes lê uma coisa ou outra, mas ninguém sabe muito bem quem é Vivita Cartier. Ela se torna mais relevante a partir de todo esse apanhado, ou esse apanhado todo só existe porque ela de fato é muito relevante, embora nem todos a conheçam direito? Eu acho que as duas premissas elas se casam e se entrelaçam, Fábio. Porque, de fato, existe um mito em torno do nome de Vivita Cartier. Nesse ano de 2019, completa-se o centenário da morte dela, né? Ela está enterrada aqui em Criúva, no interior de Caxias do Sul, né? Desde 21 de março de 1919. A partir do momento que ela morre, começa a surgir o mito. O mito em torno da figura de Vivita Cartier, né? Essa moça que morre jovem, aos 25 anos de idade, solteira, sem ter tido filhos, né? Essa figura romantizada, uma moça bonita, frágil, né? Que aqui nos campos de cima da serra, Criúva, né? Especialmente, ela fica solitária em função da doença, o preconceito que vinha em cima da tuberculose, que vai acabar matando ela ao longo de uma luta de 7 anos, né? E essa moça que é vista de longe, cavalgando o seu cavalo. Ela tinha um cavalo zaino chamado Bergerac, né? Então isso tudo ajuda a criar uma mística em torno da figura de Vivita Cartier. Ela publicou em vida muito pouco dos seus poemas. Ela não tem uma obra, assim, um livro publicado, né? São textos isolados em antologias e jornais, né? Especialmente em jornais e revistas culturais de Porto Alegre e de Caxias do Sul da época. Mas são muito poucos, cerca de meia dúzia que se descobriu que vieram a público. Mas mesmo assim, já na época, esse material poético surpreendia a intelectualidade e o meio cultural da sua época, tanto em Caxias do Sul, na Serra, quanto em Porto Alegre, pela qualidade, né? Antes de adentrar na obra especificamente, eu gostaria de trazer duas manchetes, digamos assim, meio como um critério jornalístico de quem está apurando o livro. Aprofundar um pouco mais a noção de pureza. Aqui no livro é problematizado o fato de que ela usa iniciais de um suposto amor platônico, para o qual ela dedica alguns pensamentos, alguns poemas,
Trocava carta, mandava cartas. Se correspondia, né? Porque nós estamos falando para situar as pessoas aqui de uma personagem que morreu em 1919 aos 25 anos de idade. Então, ou seja, ela nasce ali no final do século XIX e o fervor maior, digamos assim, vai se dar da sua atuação em vida em 1910, 1915. Estamos falando ali de um começo período do século XX. Muito remoto, então que de fato publicar na imprensa tem uma grande repercussão, como talvez hoje você fazer um post nas redes sociais. Isso. E a comunicação basicamente se dava por cartas. Então tem isso. Ela se trajava permanentemente de branco. Então se criou o apelido... A Noiva do Sol. A Noiva do Sol. Esse termo acaba me fugindo. Com a mística do branco e com a mística da pureza, até que ponto ela seria pura de fato? Isso não tem como você saber, né? Isso vai dentro da intimidade e também do conceito do que é pureza. Né? Exatamente, que é ser puro, aí é né? que está. Mas isso tudo... Pureza poética. Pureza pessoal, virginal ou não se sabe. Por aí fora. O que se sabe é não se casou, né? Porque a doença se manifesta nela muito jovem. Ela tem de 18 para 19 anos, quando ela tem a sua primeira hemoptise, que é aquela tosse que expele sangue no lenço branco. E aí, rapidamente, os médicos de Porto Alegre já detectam. Você está tuberculosa e decidem que ela tem muito poucos meses de vida. Né? E ela decide, com a família, vir para a Serra, vir aqui para Criúva, né, que na época já era uma região conhecida no Rio Grande do Sul, era tida como, eles diziam, região climatéria, chamava assim, porque o clima, teoricamente, seria muito bom para ajudar a amenizar os efeitos de quem sofria doenças pulmonares, incluindo a tuberculose. As pessoas procuravam Criúva. Então ela vem para cá. Ou seja, isso retira ela do seu seio cultural, onde ela atuava de forma ativa e proativa, que era a capital do estado, Porto Alegre, né? E traz ela para o interior da Serra. Então, a partir disso, começa essa mística, porque ela não casa, né? Ela acaba não se casando, não constituindo família, né? Acaba ficando uma moça solteira, sozinha, né? E que morre muito jovem. Isso ajuda a criar esse mito dessa pretensa pureza, seja lá o que esse termo quer dizer, que ela explora, inclusive. Ela explora, porque ela cria essa persona artística da Noiva do Sol, que anda de branco, né? E que escreve poemas, esse lirismo todo. Ela é classificada como uma poeta simbolista, né? E esse distanciamento. Então, o que se percebe é que ela faz uso disso e essa persona que ela cria é uma atuação deliberada. Tanto é que ela cria esse nome Vivita, já estou entrando, é um nome artístico que ela elabora. Então, na verdade, havia também uma pretensão de se constituir tal como foi. Sim, havia uma pretensão deliberada, ela sabia o que estava fazendo, isso que eu percebo nessa minha pesquisa toda e sustento aqui. Ela sabia onde ela queria chegar. O leitor tem duas curiosidades, entre várias, para ir atrás no livro. Uma das quais entender o nome verdadeiro. Porque até então, e isso tu assumes aqui também, como pesquisador, acreditava que ela se chamava de fato Vivita Cartier. Na tentativa de buscar as certidões, que ela morre como Vivita Cartier, mas as certidões de nascimento, tu enfrentaste dificuldades nos parentescos, e aí quem for ler o livro sacará que de fato ela não se chamava Vivita Cartier, foi um apelido, enfim, uma nomenclatura construída, um nome artístico que acabou se incorporando ao nome. O que o leitor vai poder encontrar com relação, trabalhando essas curiosidades, a esse amor platônico aí? Tu conseguiste chegar a algum fator mais concreto com relação a ele, ou os resultados que nós vemos aqui são mais inferências por associação? Começou com as inferências por associação até chegar a tanta informação que tem hoje a convicção. Eu, autor, estou convicto. Quer dizer, mas não é uma certeza. Falta a prova final, né? Sim. Que é a carta dizendo o nome. Mas as evidências são tão claras e tão óbvias que se repetem e se somam, né, que eu estou convicto. Porque ao longo desses 100 anos de sua morte, uma das dúvidas que pairam no ar e que ela deixou que ficaram
qual é a identidade do amor platônico que Vivita Cartier professava. Tem um poema dela muito famoso chamado Oitavos Versos, que ela dedica a essa paixão platônica, né? Dedica e dando as iniciais dele, PC. São os, né? Quem seria PC? Isso até hoje fica no ar. Quem é esta pessoa? Quem é PC? Há todo um mito de informações que seria um homem mais velho do que ela, que seria casado e teria ido morar no exterior e que não tinha dimensão desse amor que ela professava por ele. Algumas coisas se sustentam no mito, outras não são bem assim. E por uma série de fatores que eu explico no livro, eu chego à revelação da identidade dessa figura, que é uma personalidade atuante dentro também do cenário cultural gaúcho e nacional da época, lembrando que o Rio de Janeiro era o foco para onde as pessoas migravam, porque era a capital do Império naquela época ainda, né? Uhum. E também depois do começo da República. Então todo mundo migrava para lá. Essa figura migra de Porto Alegre para o Rio de Janeiro e tem relevância nacional também no âmbito das letras e da literatura. E Vivita se apaixona por ele, manda cartas para ele que não são respondidas e escreve esse poema reclamando, inclusive, que ele não dá atenção para ela. Eu sei quem é PC, eu revelo no livro e estou convicto, né? Se alguém achar diferente, escreva outro. Ah, bom, aí vai ter que contestar. Vai ter que contestar. Mas isso é interessante, porque tem pontos muito ousados, e eu estou te questionando exatamente por isso. O livro ele não chega a ter um formato acadêmico, mas ele há uma engrenagem de justificativas, de ponderações. Parece aqueles livros assim... Não chega a parecer, mas enfim, o Moacir Flores, historiador conhecidíssimo, que se aposentou pela PUC, ele sempre tinha um critério assim, ele apresentava 3, 4 premissas, aí ele desfazia as versões que tinham sido trabalhadas e depois deixava uma. Tu não chegas a ser tão categórico, até porque a produção em torno da Vivita Cartier, essa tua, passa a ser paradigmática. Acho que a partir da tua produção poderão surgir trabalhos alternativos e tal. Mas ainda assim há todo um zelo de tu apresentares, assim como tu estás colocando aqui. Uhum. Fui atrás de tal ponto, encontrei o apelido de tal forma, vi que eles teriam se conhecido de tal jeito. Uhum. Então tudo leva a crer que é quase como a teoria do domínio do fato, já que estamos aí em tempos de julgamentos políticos. Mas tu temes alguma contestação nesse sentido ou é do jogo de pesquisa histórica? É do jogo e eu acho que se houver é válido e só ajuda a realmente se compor a figura desse personagem, né? Eu não sou proprietário de Vivita Cartier, né? Eu desenvolvi toda uma pesquisa, né? E como eu tenho esse viés do jornalista, as informações que eu amealho, eu faço questão de oferecer para o público. Então, o que eu faço, na verdade, é também um convite para o leitor. Ele tem que ler e tomar suas decisões. Isso é bom para a construção da biografia dessa pessoa. Esse é o foco. Kirsti, acho que seria interessante também, nós já detalhamos um pouco de que a obra dela é um pouco curta, não só pela própria existência dela, que morre aos 25 anos com tuberculose, como já foi dito, mas acho que seria interessante detalhar como que é esse poema. Quando tu citas que ela se filia ao que poderia se chamar uma escola simbolista, até faz muito sentido pelo período ali também, o início do século XX coincide, digamos assim, com essa corrente literária em âmbito nacional, se podemos dizer assim, mas no Rio Grande do Sul também o simbolismo foi muito forte. Mas que tipo de poema nós estamos tratando? Aqui tu fazes uma pesquisa, quantitativamente nós chegamos a 34 poemas, no total, dos quais 7 foram redigidos em italiano, e aí tu te vales do auxílio do professor José Clemente Pozenato, autor do Quatrilho, de várias obras conhecidíssimas até fora do país. Então tu fazes uma arrazoada introduzindo a participação do professor José Clemente Pozenato e depois ele faz um ensaio ainda, recuperando esses poemas. Os 34 poemas, pelo que eu entendi, estão reproduzidos aqui, né? Estão todos reproduzidos aqui no livro. É a primeira vez que o leitor tem em mãos toda a obra até então conhecida de Vivita Cartier. Aí é que tá. E aí tu foste buscar então em revistas literárias, jornais, como tu colocaste, mas não há digamos assim, um livro. A Vivita Cartier publicou uma coletânea. Não tem isso. Mas, enfim, o que nós achamos nesses textos aí? Achamos realmente uma poeta simbolista, conforme o Pozenato descobre e detecta, né? Ele faz essa avaliação, porque uma vez que o Pozenato teve em mãos
pela primeira vez, toda a obra conhecida de Vita, então ele se habilitou a ser capaz de tecer um ensaio literário avaliando realmente qual é a sua importância, quais são suas influências literárias e por onde que ela transitava poeticamente, né? Isso está no ensaio dele. Nós estamos tratando aqui de uma poeta pronta, uma poeta que está trabalhando poesia não como hobby, não como lazer, está trabalhando isso com uma pretensão de se colocar dentro do cenário literário poético a partir da qualidade. Muitos sonetos, né? Muitas trovas, que era também comum nessa época, mas se percebe que ela tem uma inter-relação de leitura e de consumo dos poetas da época, dos poetas clássicos e antigos, para poder formatar dentro dela essa poeta que produz literatura com qualidade, né? Por isso que permanece uma obra com relevância, né? Ela passa a ter uma caracterização que se chama do poeta tísico, do poeta tuberculoso. Sim. Digamos que ela está num período um pouquinho à frente do que se chamou lá no período do romantismo brasileiro, chamava do mal do século, que eram os poetas que tinham uma produção descomunal, na faixa dos 18, 20 e poucos anos, e pela vida boêmia terminavam morrendo tuberculoso aos 20 e poucos. Aí vai entrar lá Álvares de Azevedo, Noite na Taverna, lá, que é um livro curtinho, mas os poemas deliciosíssimos de serem lidos. Antônio Nobre. Outros. Isso aí. Só que ela está num período posterior. Mas digamos assim que no texto nós vamos sentir o impacto dessa doença. Sim. Quer dizer, ela sempre fala num tom algo como quem está antevendo uma situação ruim. Sim. Esse poema que tu colocaste na contracapa, e antes de nós começarmos a gravação, Fábio, poderia ler o poema da contracapa para abrir o programa, digamos assim. Ela está ali basicamente prevendo o seguinte: olha, é quase como o sujeito que tem câncer, né? O seu fim. Praticamente certo que eu vou morrer, mas, digamos assim, indo para a criúva eu posso esticar meu período. Eu acho que a perspectiva dela era muito essa, de esticar uma existência. Né? Exatamente essa. Tanto é que ela refuta aquela determinação que os médicos dizem que ela tem 3, 4 meses de vida, né? E ela migra com a família aqui para a Serra e os 3, 4 meses viram 7 anos. E 7 anos produtivos, poeticamente, né? Ela teve os altos e baixos dessa doença. Nos altos ela vinha para Caxias, né, inclusive, e produzia a sua poesia. E se percebe isso exatamente como tu falas, né? No tema, no conjunto temático que ela aborda. Ela tinha consciência da finitude. Na época, tuberculose era quase como uma sentença de morte, né? Se sabia que não tinha cura, ela tinha consciência disso, ela externa isso em vários poemas, ou seja, ela transforma essa angústia no alimento para sua arte, em vários poemas, né? Tem um poema sintomático que é um dos mais conhecidos, intitulado como Impulvis, que é ao pó, né? Que ela redige, é um dos últimos que ela faz, ela decide, bota ali, para meu túmulo, a inscrição para o meu túmulo. Ela gostaria que aquele poema fosse colocado no seu túmulo. Então ela tinha plena consciência disso. Um dos poemas em italiano, que é praticamente desconhecido, o público vai conhecer agora, ela trata justamente da visita que ela tem sobrenatural de uma imagem de um velho que no fim representa o destino. E ela questiona esse destino: por que você está me tratando assim? Por que você faz isso comigo? Por que eu sofro tanto? Né? E essa figura diz que porque ela tem um destino traçado, definido, que é a finitude jovem em função dessa doença. Ela tinha consciência e trabalhava isso artisticamente. A propósito que falamos dos poemas em italiano, são 7 aqui no livro, é uma atração a mais. O professor José Clemente Pozenato traduziu. Então é um momento no livro, ali no decorrer dos apêndices, em que o leitor tem acesso a versões bilíngues, né? Está a redação original em italiano e a respectiva tradução ao lado. E eu acredito que depois no ensaio do professor Pozenato aí tem-se a costura, digamos assim, da produção dela aí sob um viés mais acadêmico. Exatamente. Te assessoras bem, digamos assim. Sim, eu não tenho competência para fazer uma avaliação da competência literária de Vita Cartier. O José Clemente Pozenato tem, e ele faz isso. E o Pozenato foi convidado para fazer essa tradução
para o livro, né, porque ele também se credencia a isso. O professor José Clemente Pozenato foi quem traduziu para o português as obras poéticas completas de Petrarca. Está citado aqui. Está citado aqui. Então ele conhece, para se fazer um trabalho desse, tem que conhecer, não só traduzir o sentido da língua, mas conhecer métrica, ritmo, saber o que o poeta quer dizer, né? Então é um trabalho muito complexo que o professor Pozenato generosamente aceitou fazer, né? Então a ele foi dada essa primazia de escrever o primeiro ensaio literário sobre a obra dela, tendo em mãos toda a obra conhecida até aqui de Vivita Cartier. Marcos, como é um livro de fôlego, eu acabei esticando em 5 minutos a nossa duração, mas nós estamos adiante no tempo igual. Há uma parte que nós chamamos que são as dicas do autor. E eu vou chamar para rodar a vinheta brevemente aí. Roda aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui o jornalista e escritor Marcos Kirst, lançando aqui em Caxias do Sul O Caso da Colombina, a breve e poética vida de Vivita Cartier. Nós vamos dar um tempo na abordagem dessa obra e pedir dicas de leitura aí, Marcos, brevemente, que tu compartilhes conosco aí uma ou duas possibilidades, junto às quais o nosso telespectador eleitor tem que ir atrás e conferir. Olha, ao longo dessa minha jornada de pesquisa literária aí, eu fiz contato com vários grandes autores do passado, né, gaúchos e brasileiros, que eu recomendo a leitura, porque eles estão disponíveis nas nossas bibliotecas. É só ir atrás que você consegue. Por exemplo, o poeta Marcelo Gama, né, poeta gaúcho, daqui do Rio Grande do Sul, que também migrou para o Rio de Janeiro. E ele tem poemas e peças teatrais. Noite de Insônia é um dos livros que ele publicou com poemas, e Avatar. São duas leituras fantásticas, excelentes. E os livros também de Felipe de Oliveira, outro gaúcho que migrou também para o Rio de Janeiro no século passado, amigo de Marcelo Gama, né, escreveu Lanterna Verde, poemas de autores contemporâneos a Vivita Cartier, interessantíssimos, permanentes. Felipe de Oliveira dá nome ao concurso literário de Santa Maria, um dos mais antigos do estado. Então fica a dica de buscar esses excelentes autores do passado com trabalhos memoráveis, fantásticos, que influenciaram Vivita Cartier e que promovem prazer de leitura inigualáveis, e estão disponíveis nas nossas bibliotecas aqui de Caxias do Sul. Nessa reta final, Marcos, eu gostaria de pegar digamos assim, um contraponto da Vivita Cartier. Até aqui nós estamos abordando uma figura mais abastada, as próprias fotos disponíveis são posadas em estúdio, isso hoje em dia custa caro, naquela época era ainda mais caro. Mas a Vivita Cartier não ficou só reclusa em ambiente doméstico ou em questões muito mais pontuais ali da sua família ou em rodas sociais. Ela tem uma inserção em atividades populares. Sim. Isso, por exemplo, em Porto Alegre fica muito claro quando tu destrinchas ali o funcionamento dos blocos carnavalescos, que é vivenciado com muita intensidade, e ela participava da vida dos chamados venezianos. Isso. Que aí tinha uma identificação com a cor vermelha, e aí também me interessou pessoalmente que tu fazes uma relação ali exatamente com o período de fundação do Esporte Clube Internacional, que por influência dos venezianos, eu não sabia disso, há uma opção pelo vermelho. Isso. São muitos condicionantes que fazem o Inter usar ou não o vermelho e branco, mas enfim, esse teria sido um dos fatores. E aí tu fazes uma correlação ali da Vivita Cartier com uma musa colorada, provavelmente assim, era colorada, que ela torceu pelo Internacional na sua parte inicial lá, devidamente fundado em 4 de abril de 1909. Propósito, Inter está aí prestes a completar mais um aniversário. É verdade. Sim, Vivita Cartier e sua família tinha uma inserção cultural na capital do nosso estado muito ativa, né? Ela era muito ativa, tanto é que ela faz recitações poéticas no Teatro São Pedro, sendo muito jovem, 16 anos de idade, e isso é notícia no Correio do Povo. Vivita Cartier fazendo recitais, né, para um público enorme. E participava ativamente da reestruturação do carnaval em Porto Alegre, junto à Sociedade Carnavalesca Os Venezianos. Havia outras, né, os Esmeraldinos, a Sociedade Germânia, etc. E ela participa tanto que chega a desfilar
em carro aberto, né, nos carnavais de Porto Alegre, do início do século passado, na Rua da Praia. Né? E ela é uma ativa participante desses blocos carnavalescos e também em toda a vida cultural, social de Porto Alegre na sua época. Ela já era notícia na imprensa pela sua atuação, na época sendo chamada de Vivita Cartier. Isso tudo está relatado e aí o Marcos coloca lá a musa colorada, Vivita Cartier. Porque bem na época... O Inter está prestes a fazer 110 anos, então tem mais esse registro aí. Uma vez que os venezianos participaram ativamente da criação do Esporte Clube Internacional, é de se supor que Vivita estava acompanhando isso também, né, e certamente virou colorada. Bom, acredito. Eu que sou gremista, sou obrigado a acreditar nisso. Teve que fazer esse resgate. Essa concessão. Olha só, Marcos, e aí ela vem para Caxias, essa vida social muda. A sensação que dá é que há uma transposição, por isso que eu quis fazer essa recuperação do período em Porto Alegre. Parece que ela vem para cá e aí sim se torna uma figura mais reclusa, né? Naturalmente pelas imposições que a doença até coloca. Pela tuberculose. E por se recolher para o interior de Criúva, né, que é longe da sede de Caxias do Sul. Mas em todos os momentos em que ela tem as suas melhoras, porque né, tem os altos e baixos, ela participa ativamente da vida social e cultural caxiense. Tanto é que, no início do século passado, a comunidade de Caxias do Sul se mobilizou para arrebatar fundos para conseguir construir o busto de Dante Alighieri, que está colocado hoje na praça que leva o seu nome. Houve uma movimentação aqui na cidade e Vivita participa de um evento no Clube Social Juvenil aqui de Caxias do Sul e se apresenta, declama poemas com a intenção de arrecadar fundos para a construção da estátua do Dante Alighieri que está aqui na praça. Então ela participava ativamente sempre que podia. Eu não consegui mostrar no decorrer do programa, mas nós temos aqui uma certa curadoria de fotografias também, além da própria capa, que está muito bem colocada aqui, um retrato de Vita Cartier, o vermelho, chamando a atenção para a tuberculose. O retrato dela é recuperado aqui em relevo também. Acho que a nossa produção está tentar pegar aqui imagens de familiares dela. Existem conhecidas até hoje 5 aqui, fotos de Vivita Cartier. Aqui páginas de cada... Isso aqui é interessante a nossa equipe pegar. Páginas de caderno datilografado, com apontamentos pessoais dela mesma, rascunhos de poemas. Aqui, ó, ela com o irmão. Aqui a reprodução da Orquestra de Criúva. Que tocou aqui coordenada por um Bertucci. Fioravante Bertucci, o pai da dupla o pessoal Bertucci, que é fã dos irmãos Bertucci aí. Então há muitos pontos a se olharem aqui, ó, materiais originais, imagens, então não é só o texto em si, né? Sim. Houve um capricho todo aqui na edição. Marcos, como eu te disse, estamos além do nosso tempo. Eu vou pedir que de forma breve tu faças o convite aí para mais atividades. Nós estamos falando praticamente quase que ao mesmo tempo com o primeiro lançamento do livro. Sim. Então, quem acompanhar o programa, o lançamento já terá ocorrido. Isso. Mas divulga como fazer para ter acesso à obra, outras iniciativas que tu estejas pensando relacionadas ao livro, espaço ainda é teu. Esse ano é o ano do centenário da morte de Vivita. Então, o livro foi lançado no dia 23 de março, 2 dias após a data do falecimento dela, que foi 21. Né? E o livro já chegou ao público, está nas livrarias, né? Custando apenas R$ 80. Uma obra desse volume está com um valor bem acessível para que as pessoas tenham acesso. Será feita uma sessão de autógrafos também na Feira do Livro de Caxias do Sul, lá no final do ano, para quem não temos podia um bom tempo vez. até lá. E ao longo do ano também já está organizado, haverá órbitas literárias comigo abordando o tema do livro e já tem um convite para participar de um colóquio no Arquivo Histórico Municipal também abordando o livro em datas que nesse momento ainda estão para ser definidas. Mas ao longo do ano vai ser possível obviamente contatar. Tu nos passarás e nós divulgaremos aqui no espaço também. Com todo prazer, muito grato por esse espaço que sempre é dado para a cultura e para a literatura aqui na TV Câmara. Muito obrigado, Cristian. Obrigado. Acabamos de conversar então com o jornalista e escritor Marcos Kirst, ele que está lançando aqui em Caxias do Sul uma obra paradigmática, são mais de 800 páginas de O Ocaso da Colombina, a breve poética vida de Vivita Cartier,
obra de cunho biográfico. Fica então essa dica de leitura. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.